Para compreender plenamente as 70 semanas de Daniel, é essencial dominar o conceito de semanas proféticas. No entanto, essa compreensão não deve ser isolada. Ao cruzar a equação profética do ano jubileu, descrita em Levítico 25, com as festas proféticas de Levítico 23 e a profecia das 2.300 tardes e manhãs em Daniel 8, com o conceito de tardes e manhãs em Gênesis 1 e o princípio de que um dia para o Senhor é como 1000 anos, mencionado em 2 Pedro 3,8, é impossível não perceber conexões e padrões que apontam para a precisão e profundidade dessa profecia. Todo esse paralelo ilumina a interpretação das 70 semanas em Daniel 9. O anjo disse a Daniel: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Essa profecia tem como propósito central a redenção e a restauração tanto de um povo quanto de uma cidade. A obra redentora está claramente delineada nos 7 objetivos listados pelo anjo, uma clara similaridade com o ano jubileu, que era um período de restauração e liberdade, instituído por Deus para o povo e para a terra de Israel, que se concluía em paralelo com o dia da expiação. Contará 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês 7º, ao 10 do mês, fará passar a trombeta vibrante no dia da expiação. Fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Portanto, as 70 semanas de Daniel herdam o mesmo princípio. Cada semana corresponde a 7 anos. Assim, o período total é de 490 anos e será também finalizada no dia da expiação. Diferentemente do ano jubileu, cuja contagem acontecia de maneira ininterrupta, as 70 semanas seguem um padrão distinto. A primeira etapa começa com a ordem para reconstruir Jerusalém. A segunda etapa vai da continuidade da reconstrução até a morte do ungido. E a última e mais controversa semana de anos. Quando ela acontece? Muitos interpretam que a última semana começou com o batismo de Jesus, com a metade da semana marcando a sua morte e o fim coincidindo com o apedrejamento de Estevão. No entanto, essa visão apresenta falhas, pois a semana 69 termina com a morte de Cristo, o que possibilita a última semana tenha começado em seu batismo. Não há base textual para afirmar que as 70 semanas terminam com Estevão. A interpretação isolada dessa profecia ignora sua conexão com outras profecias bíblicas para uma interpretação consistente. Nos capítulos 2 e 7 de Daniel, Deus nos introduz uma linha do tempo com conceitos essenciais: Babilônia, Medos e Persas, Grécia, Roma e um último reino representado nos 10 dedos dos pés da estátua. Na Babilônia se inicia as visões e profecias. Com os Medos e Persas se inicia a contagem das 70 semanas. Com o reino da Grécia se inicia a contagem das 2.300 tardes e manhãs. E no Império Romano, Jesus inicia o cumprimento das 7 festas do Antigo Testamento. A profecia das 2.300 tardes e manhãs é como o ventre da estátua de Nabucodonosor. Assim como o ventre conecta as pernas e braços, as 2.300 tardes e manhãs funcionam como o eixo central que conecta as 70 semanas com as festas proféticas. Essa conexão torna-se ainda mais clara quando entendemos o vínculo que Deus estabelece entre tardes e manhãs e Gênesis 1. Onde a expressão é usada pela primeira vez para descrever a criação do mundo. O conceito de tardes e manhãs, introduzido em Gênesis 1, transcende a mera descrição cronológica dos dias da criação. Ela estabelece um paradigma profético, no qual cada dia simboliza um milênio. Esse padrão é reforçado em 2 Pedro 3,8, onde um dia é comparado a 1000 anos. A profecia de Daniel 8, que menciona 2.300 tardes e manhãs, confirma essa simbologia ao converter o período em anos, iniciando no contexto grego helenístico e culminando no fim dos 6.000 anos da história humana. Esse padrão reflete diretamente a narrativa de Gênesis 1, onde a sequência de tardes e manhãs é finalizada propositalmente no 6º dia da criação. Essa conversão é essencial para compreender o significado da purificação do santuário mencionado na profecia e sua conexão com o restante das Escrituras. Por exemplo, Oséias 6,2 diz: depois de 2 dias nos revigorará, ao 3º dia nos levantará, e viveremos diante dele.
Isso prediz a purificação do santuário ao terceiro dia, após os 2000 anos de tardes e manhãs proféticas contados a partir da primeira vinda de Cristo. Essa conexão é ainda mais enriquecida em João 2,19, onde Jesus declara: "Destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei." Aqui Cristo se referia ao seu corpo como verdadeiro templo. Sua ressurreição ao terceiro dia não apenas cumpriu essa palavra, mas também estabeleceu base escatológica para a ressurreição e a purificação da igreja, que se torna o novo santuário onde Deus habita pelo Espírito. Essa realização acontecerá de forma plena em seu segundo advento. Paulo nos revela em Romanos 11, 25 e 26 um parênteses na cronologia divina. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios, e assim todo o Israel será salvo. O endurecimento parcial de Israel permite a inclusão dos gentios até que a plenitude deles se completem. Esse intervalo explica a suspensão entre a semana 69 e a 70, harmonizando-se com o padrão de Gênesis. Assim como Deus descansou no sétimo dia, o Espírito Santo nos revela em Hebreus 4,6 que resta entrarem alguns nele. Então há um tempo designado para que a seara amadureça e a colheita de Apocalipse 14, do 14 ao 16 se cumpra. Jesus veio ao mundo no 4º milênio para realizar a troca de alianças, substituindo a antiga ordem sacerdotal de Arão, descrita como fraca e inútil em Hebreus 7,18, para introduzir uma nova e superior aliança, segundo a ordem de Melquisedeque, como declara o autor de Hebreus. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os, diz: "Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá." Hebreus 8, do 6 ao 8. No verso 10, a promessa é reafirmada, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Essa nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, mediada por Cristo, o sumo sacerdote, foi profetizada em Oséias 1:11 e amplamente explicada pelo apóstolo Paulo, que o chamou de mistério de Cristo. Compreender esse mistério é fundamental para elucidar muitas questões, incluindo a identidade do povo de Daniel mencionado na profecia das 70 semanas e como nós gentios nos incluímos nela. Para uma abordagem mais detalhada sobre como Paulo entendia e explicava o conceito, recomendo assistir o vídeo Como Paulo Entendia o Corpo de Cristo, disponível nesse canal. Ao iniciar o ministério sacerdotal da Nova Aliança no período do Império Romano, Cristo estabeleceu um novo precedente. Ele se tornou a única oferta pelos pecados, abolindo a necessidade de sacrifícios contínuos, inaugurando o cumprimento das 7 festas do Antigo Testamento. Na Páscoa e nos Asmos, sua morte foi o cumprimento profético. As primícias foram realizadas em sua ressurreição. Com sua ascensão aos céus, enviou o Espírito Santo no Pentecostes. Esses eventos marcaram os cumprimentos associados a seu primeiro advento. De forma semelhante, os primeiros acontecimentos das 70 semanas concatenaram com sua primeira vinda. Já a segunda etapa das 7 festas e a última semana das 70 semanas de Daniel estão vinculadas à segunda vinda de Cristo. Esse paralelo se estabelece da seguinte forma: as 7 trombetas de Apocalipse antecedem o dia da expiação, que por sua vez está vinculado à festa das trombetas. Após o soar dessas trombetas se cumprirá plenamente a festa da expiação, momento em que Cristo, na qualidade de sumo sacerdote celestial, sairá do verdadeiro tabernáculo, para proclamar a liberdade definitiva do pecado e o descanso prometido. Esse ato marcará a conclusão de sua obra intercessora e a inauguração do reino milenar. Na lei mosaica, quando o sumo sacerdote deixava o Santo dos Santos, lugar onde repousava a Arca da Aliança, os pecados do povo de Israel eram expiados.
De forma análoga, no 50º ano, o ano do jubileu, era proclamado o tempo de liberdade, descanso, restauração e reconhecimento de Deus como verdadeiro dono de toda a terra. Essa realidade é anunciada em Apocalipse 11:15. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Adicionalmente, o verso 19 reforça essa visão realística presente em sombra na lei mosaica. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Portanto, ao harmonizar as sequências proféticas do ano jubileu, das 70 semanas, as 2.300 tardes e manhãs e as 7 festas bíblicas, vemos que todas convergem para um ponto final, a festa da expiação, o dia de Cristo, o dia do Senhor. Posteriormente, todos os perdoados entrarão no grande dia sabático, o 7º milênio descrito em Apocalipse 20, os 1000 anos que representam a realidade profética da festa dos tabernáculos, o descanso prometido, como nos adverte o escritor de Hebreus. Porque em certo lugar, assim disse no tocante ao 7º dia, e descansou Deus no 7º dia de todas as obras que fizera. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso. Se você chegou até aqui, já descobriu que as 70 semanas de Daniel não são apenas números em um calendário antigo. Elas são um relógio profético que Deus colocou na história para nos mostrar que Ele está no controle de tudo. E o mais incrível é que essa profecia não está sozinha. Ela se conecta com o ano do jubileu, as 2.300 tardes e manhãs, as 7 festas bíblicas e até com os 7.000 anos da humanidade. Juntas, essas revelações formam um mosaico celestial, resposta que o próprio Cristo não pôde revelar plenamente aos discípulos no contexto de Mateus 24, não por limitação, mas porque o tempo do Espírito derramado no Pentecostes ainda desdobraria esses mistérios. Lembre-se, aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Não esquece de deixar nos comentários o que achou, deixa um like, inscreva-se no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Fiquem todos na paz e até a próxima.